do nosso livro de geometria, o livro 2. Bora lá para geometria plana. Vamos começar derrubando, falando sobre ângulo. Pessoal, o que é o ângulo? O ângulo é simplesmente uma abertura entre duas semirretas. Como, por exemplo, eu vou usar para vocês aqui, eu tenho duas semirretas, onde eu tenho um ponto de início, tá bom? E esse ponto de início unem as minhas duas semirretas. Essa abertura que existe entre essas duas semirretas é o que a gente chama de ângulo, tá bom? A gente pode representar da forma o ângulo AOB, o ângulo BOA, sempre na ordem dos vértices, tanto faz se for no sentido horário ou no sentido anti-horário. O mesmo AOB, BOA. Por que a gente coloca esse acento no O? Tá? Justamente para representar que o ângulo se encontra exatamente no vértice O. E ainda simplesmente eu posso colocar O com acento representando que o ângulo é o ângulo O sendo colocado ali nessa minha região formada por duas semirretas aqui. Classificação dos ângulos que tu precisa saber. O que vem a ser um ângulo chamado de ângulo reto? O ângulo reto ele pode ser representado por esse quadradinho aqui no canto, e ele é um ângulo que ele tem uma abertura de exatamente 90 graus, tá bom? Um ângulo agudo. Importante salientar que um ângulo agudo é um ângulo que está no intervalo entre 0 e 90 graus. Ele é um ângulo maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Ele é uma abertura que ele vai estar entre esse ângulo reto aqui. O ângulo raso. Ângulo raso também conhecido como ângulo de meia volta. É um ângulo de 180 graus. Tá? Um ângulo obtuso. O que vem a ser um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é um ângulo que ele vai ser maior do que 90, porém menor do que 180 graus. Ele é um ângulo que se encontra nesse intervalo aqui. Então, ele é pouca coisa maior do que meia volta, pouca coisa menor do que meia volta e maior do que um quarto de volta ali para vocês. Um ângulo de uma volta. Tu sabe que numa volta inteira tu tem exatamente 360 graus. Então, nesse meu ângulo, ele corresponde a 360 graus. E um ângulo côncavo. O que vem a ser um ângulo côncavo? Ele é um ângulo que está entre 180 graus e 360 graus. Tá certo? Essas são as classificações de ângulos que tu precisa saber. Tanto a classificação, o nome dele, quanto a sua representação gráfica que aparece aí para vocês. Beleza, gurizada? Bora lá então, cara, continuando a nossa parte de ângulos aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha numa pequena diferença, ó. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Então, olha só. Consecutivos, a ideia vem um depois do outro, em sequência. Adjacentes, ângulos vizinhos. Qual é a pequena e sutil a diferença entre elas? Ângulos consecutivos são ângulos que têm um lado comum. Por exemplo, aqui, pares de ângulos que eu tenho. O ângulo AOB, o ângulo AOB e AOB, que é o nosso ângulo verde, e o ângulo BOC. BOC. Eles compartilham um lado OB em comum. Tranquilo? Outro par de ângulo ainda, ó. O AOC, AOC e o ângulo BOC. Eles têm o lado OC em comum. Ou ainda, se tu quiser trabalhar com o ângulo AOB, AOB e o ângulo AOC. Eles compartilham o lado AO em comum, ó, OA em comum aqui entre eles, tranquilo? Sempre que eles compartilharem, tiverem um lado em comum, então, esses ângulos serão classificados como ângulos consecutivos. Qual é a diferença para ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes, cara, eles só podem ter o lado em comum, eles não podem compartilhar regiões em comum. Como assim, senhor? O único parzinho de lados que eu tenho aqui, para te mostrar, são os ângulos AOB, AOB e BOC. São os únicos parzinhos aqui
em que os ângulos são adjacentes. Por quê? Porque eles compartilham só o lado OB em comum, eles não compartilham regiões em comum. Quando tu olha para o AOC ele é composto pela região verde e pela região azul. O BOC é toda a região azul. Ou seja, a região azul em comum para os dois ângulos que eu tenho ali, então. Tranquilo? Então, tu fica ligado. Ângulos consecutivos têm um lado em comum e podem compartilhar regiões. Já o ângulo adjacente, ele só vai compartilhar o lado e só o lado em comum. Mais nada. Então, tu fica ligado aí. É sutil a diferença entre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Agora, vamos dar uma olhadinha, cara, aqui ó, na relação entre dois ângulos. Não é 13 e não é 1. É relação entre dois. Primeiro, relação entre ângulos complementares. Quando que eu digo que os ângulos são complementares? Anota aí, ó. Ângulos são complementares quando a soma dá 90 graus. Como é que eu represento um ângulo complementar em relação ao alfa? O complementar em relação ao alfa é 90 graus menos o alfa. Ou seja, é o que falta para o alfa virar 90 graus. Exemplo, se o alfa for 50, quanto falta para o 50 virar 90? Falta 40. Então, 90 menos 40, 50, tu consegue resolver a tua continha ali. Então, ângulos complementares, a soma dá 90 graus. Então, em relação ao alfa, 90 menos alfa. Ângulos suplementares. Teu ângulo tomou um suplemento, porque agora a soma tem que dar 180 graus. E aí, o suplementar agora, o suplemento em relação ao alfa, é 180 graus menos o alfa. Tranquilão? Essas duas são bem comuns de aparecer nas suas provinhas aí, principalmente nos vestibulares ali. Ângulos replementares. Ângulos replementares ali, a soma tem que dar 360. A volta toda. O replemento em relação ao alfa agora aqui, ó, é 360 menos o alfa. E para finalizar a nossa relação entre dois ângulos ali, os ângulos explementares. Os explementares, a diferença, gurizada, ó, anota aí, ó, a diferença dá 180 graus. Como é que eu acho, então, em relação ao alfa? É 180 mais, ó, mais o meu ângulo alfa ali. Tranquilo? E aí tu tem agora o explemento em relação ao alfa. 180 mais o alfa. Lembrando que o alfa, ele tem que ser um cara maior que 0 e menor que 180 graus. Menor ou igual aqui. Tranquilo, gurizada, então? Então tá, gurizada. Seguindo o barco para mais 3 definições importantes. Bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz significa dividir um ângulo exatamente na metade. Então, se eu te dei um ângulo alfa, que é esse ângulo representado aqui para vocês em lilás, tá bom? Um ângulo alfa. E eu tracei a bissetriz, essa bissetriz em laranja. O que eu quero que vocês se liguem? Vocês se liguem que eu vou ter esse meu ângulo exatamente com dois ângulos divididos ao meio. Eu acabo de formar dois ângulos congruentes entre si, ou seja, significa que eles têm a mesma medida. Ângulos entre retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Que têm um único ponto em comum, elas se cruzam entre elas. Se tu conhece um ângulo, tu conhece todos os outros. Basta tu pensar assim, opa, aqui é alfa, vamos ir pela jogada, aqui é alfa. O outro cara, do outro lado, também vai ser alfa. Por que vai ser alfa? Porque são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice sempre serão ângulos congruentes. Aí esse ângulo aqui de cima, opa, basta tu lembrar daquela ideia que tu viu lá no início de ângulo obtuso, né? Ou seja, da ideia de suplementares. Esses caras, eles são suplementares porque eu tenho uma reta. Então, nesse caso, o meu ângulo em verde aqui, ele vai ser suplementar ao alfa. Então, vai ser 180 menos alfa. E o mesmo tu vai olhar para baixo. Para baixo, ele é o oposto pelo vértice. Então, aqui nesse caso, eu tenho 180 menos alfa, são ângulos opostos pelo vértice. Agora,
ângulos entre duas retas paralelas e uma reta transversal. O que eu quero que tu saiba? Se tu conhece um ângulo, tu conhece todos os outros. Vamos aqui pensar. Esse cara aqui eu chamei de alfa, tá? Esse ângulo eu chamei de alfa. Se ele é alfa, opa, oposto pelo vértice é alfa. E agora entram dois conceitos importantes de ângulos alternos internos e alternos externos. O que são alternos externos? Tá vendo? Isso aqui é o ângulo de fora, tá? O ângulo de fora na minha transversal nessa paralela. Eu alterno o lado e jogo para fora na outra reta paralela. Então, esse ângulo aqui também vai ser alfa. Esse ângulo aqui, que é alfa, ele é alterno interno a esse cara aqui também vai ser alfa. Por quê? Porque eles são ângulos aqui opostos pelo vértice. E lembra que retas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo, sempre que eu for prolongando com uma régua, eu vou perceber que esse ângulo ele não se altera. Tá, e agora os outros ângulos? Lembra, os outros ângulos basta tu pensar na ideia de suplemento, né? Suplementar quanto falta para 180. Eu tenho uma reta, então aqui ele vai ser 180 menos alfa. Oposto pelo vértice, ó, 180 menos alfa. Olhou para outra reta, opa, alterno interno. Então aqui vai ser quem? 180 menos alfa. Oposto pelo vértice, nesse caso ele vai ser alterno externo a esse cara, então ele é 180 menos alfa. O que eu quero que vocês saibam? Sempre ângulos opostos pelos vértices são iguais, bem como ângulos alternos externos são iguais entre si, e ângulos alternos internos também serão iguais entre si. Então agora bora lá resolver os exercícios da nossa página 25. Então, bora lá, gurizada, tem o exercício 1, vamos lá, vou ler contigo, ó. Determine o ângulo que mede o dobro do seu complemento. Então, vamos lá. Primeiro, tu vai precisar fazer as anotações importantes aqui, ó. Teu ângulo. Tu não conhece esse teu ângulo, tu vai chamar ele de alfa. Como ele usou a relação complementar, tu sabe que o complemento é que a soma de dois ângulos dá 90, então o complemento do alfa é o 90 graus menos o alfa. Beleza, já tem o ângulo e tem o complemento, e agora tu lê a relação entre os dois, ó. O ângulo mede o dobro do complemento, ou seja, esse ângulo é o dobro desse. Ele é o dobro do seu complemento. Ou seja, se tu pegar o teu complemento e multiplicar por 2, o ângulo e o complemento ficam iguais, já que o ângulo é o dobro do complemento. Então, tu multiplica por 2 o complemento, que os dois ficam iguais. Alfa é igual a 2 vezes 90, 180. 2 vezes menos alfa, menos 2 alfa. Alfa mais 2 alfa é igual a 180 graus, portanto, 3 alfa é igual a 180 graus. Passa o 3 dividindo 180, 180 divididos por 3, para tu concluir então aí que o alfa vale 60 graus. Portanto, o alfa é o nosso ângulo que mede o dobro do complemento, lembrando que o complemento tem que fechar 90. Quem é que falta para fechar 90 aqui? 30. Então, o alfa realmente é o dobro de 30, 60. Tranquilo, gurizada? De boa? Agora o Moisés vai fazer com vocês a questão 2. Bora lá então, gurizada. A questão de número 2, ele fala: os ângulos A e B são opostos pelo vértice. O primeiro é expresso em graus por 9x menos 2 e o segundo por 4x mais 8. Determine as medidas desses ângulos. Então, a gente tem aqui, vamos chamar, por exemplo, para nós, que o ângulo A, ele colocou para nós ali 9x menos 2. 9x menos 2. Menos 2. Tá? O ângulo B, quem é o ângulo B? O ângulo B, ele disse que vale 4x mais 8. 4x mais 8. Se eles são ângulos opostos pelo vértice, significa que as suas medidas são iguais. Então, eu posso dizer que o A é igual ao B. Então, eu tenho que 9x menos 2 é igual a 4x mais 8. O 4x que está somando, eu vou subtrair ambos os lados, tendo 9x menos 4x, é igual, esse menos 2 vai para lá, mais 2, então vou ter 8 mais 2. Com isso, 9x menos 4x, isso vai me corresponder em 5x. E 8 mais 2 vai me dar 10, e o 5 que está multiplicando vai dividindo, logo x é igual a 10 sobre 5, e eu chego que o valor do x vale 2. Eu cheguei no valor do x.
Ele não quer o valor do x, ele quer o valor dos ângulos, tá? Então, eu devo ainda substituir esse x por 2. Então, eu tenho 9 vezes 2 menos 2. 9 vezes 2 vai me dar 18, menos 2 vai me corresponder em 16 graus. O mesmo vai ter que valer para o outro, né? 4 vezes 2 vai me corresponder em 8, né? 4 vezes 2 mais 8, e eis que eu tenho 16 graus. Por que a resposta tem que ser exatamente a mesma? Porque ele falou no enunciado. São opostos pelo vértice, então eles têm que ter a mesma medida em graus aí. Tranquilo, gurizada? Então, olha só, gurizada, tem o exercício 3, ó. De novo, tudo genérico. O ângulo, não conheço, é o alfa. Complemento do alfa, 90 menos alfa. E ele pede o suplemento. E aí ele te dá uma relação entre o ângulo e o complemento. Ele fala que o teu ângulo excede o complemento em 48 graus. No momento que o teu ângulo excede o complemento em 48 graus, significa que o ângulo, o alfa, ó, o alfa, 90 menos alfa. O que tu tem de relação? Como o ângulo ele é maior em 48 graus que o complemento, tu tem duas opções de vida. Primeiro, ou tu tira 48 do ângulo, ou tu dá 48 para o complemento. Eu vou tirar 48 do ângulo aqui. No momento que ele é maior em 48, se eu tirar esses 48 aqui, eles ficam iguais. Então, vamos lá. Alfa menos alfa vem para cá mais alfa. 90 menos 48 vem para cá mais 48. Alfa mais alfa, 2 alfa. 90 mais 48, 138. Portanto, o alfa é igual a 138 graus divididos por 2. Portanto, o alfa aí vai ser igual a 69 graus. Só que, para nossa alegria, não é isso que ele quer, cara. Ele quer o suplemento. Lembra que o suplemento é quando a soma de dois ângulos juntos fecham 180 graus. Então, vamos supor alfa mais beta 180. O alfa é 69. Portanto, mais o beta, 180. Leva subtraindo o 69, 180 menos o 69, tu tem uma trinca de uns aí, então o teu ângulo aí vale 111 graus. 111 graus, então, é o suplemento do nosso alfa aí. Tranquilão, gurizada? De boa? E agora vocês vão ver o exercício 4 com Moisés. Então tá, gurizada, bora lá. No exercício de número 4, ele fala assim: as bissetrizes de dois ângulos consecutivos formam um ângulo de 52 graus. Parou. As bissetrizes, eu tenho dois ângulos, esses dois ângulos são consecutivos. E eu vou traçar com vocês as bissetrizes. Aqui está feita uma bissetriz e aqui está feita outra bissetriz. O que ele me disse? Ele me disse que esse ângulo formado entre as bissetrizes vale exatamente 52 graus. É isso que ele me falou aqui. Beleza? Aí ele fala assim: se um deles mede 40, qual é a medida do outro? Bom, pessoal, vocês devem pensar que se esse cara é bissetriz, esse segmento em bissetriz, então aqui eu posso dizer, chamando todo esse ângulo aqui que eu vou fazer tracejado para vocês, se ele fosse alfa, eu posso dizer que aqui é alfa sobre 2 e aqui é alfa sobre 2. Feito? Agora pensa comigo. Esse segmento todo, esse ângulo aqui, que eu vou ter um ângulo consecutivo, se eu chamasse todo ele de beta, aqui seria beta sobre 2 e aqui também seria beta sobre 2. Só que aí ele me fala que um desses ângulos, ou beta ou alfa, ele vale exatamente uma medida de 40 graus. Ele fala que vale 40 graus. Vamos dizer que o alfa vale 40 graus. Se o alfa vale 40 graus, tu concorda comigo que a metade do alfa vai ser exatamente igual a 20 graus? Vocês concordam comigo? Então, se o alfa vale exatamente 40 e a metade vale 20, vocês concordam então que beta sobre 2 mais os 20 tem que me corresponder exatamente em 52 graus. Com isso, então, eu tenho... Por que eu tenho que chegar em 52 graus? Porque ele falou que as bissetrizes dão um ângulo de 52 graus. O 20 vai para lá como menos 20, então eu chego que o beta sobre 2 é igual a 32. Com isso, eu chego, então, que o beta vai valer exatamente 64. Então, eu tenho que o alfa vale 40,
metade desse alfa vai valer os 20. E o beta vai valer 64. Então, eu cheguei no outra medida, conforme ele me pediu, eu tenho que o ângulo vai valer 64. Eis que está resolvida aí para mim a questão de número 4. Beleza, gurizada? Tive que me ajustar no outro vídeo, porque só aparecia barriguinha aqui, né, cara? Eu tive que me ajeitar, né? Então, olha só, te liga aqui no exercício 5. Vamos lá. A soma dos 4 ângulos agudos. Vamos em etapas. Lembra que ângulo agudo são ângulos que medem menos que 90 graus. Então, a soma desses ângulos que medem menos que 90 graus, formado por 2 retas paralelas e uma transversal, dá 80 graus. E ele mede quanto mede o ângulo obtuso, cara. Lembra que ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180. E está aqui a nossa relação. 2 retas paralelas, R e S, no caso, vou até botar aqui bonitinho, R e S paralelas. Beleza? E aí eu quero saber a soma desses 4 ângulos agudos aqui, ó. Alfa, 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 alfa. Lembra por que eles são iguais? Ó? Esses dois são iguais porque eles são opostos pelo vértice. E esse ângulo de incidência da transversal com as paralelas é o mesmo. Portanto, esse alfa tem que ser igual a esse cara aqui. Sei que eles têm a mesma medida. Portanto, os 4 alfas, que são os 4 ângulos agudos, medem 80 graus. Portanto, o alfa é igual a 80 divididos por 4, portanto, 20 graus. Significa que esse alfa aqui mede 20 graus. Só que ele está querendo saber, velho, o ângulo obtuso. O ângulo obtuso eu vou chamar de beta, que é esse cara aqui do lado. Ó. Esse cara aqui é o beta. Lembra que a relação desses dois, eles são suplementares, a soma dá 180. Se tu quiser fazer uma continha para ostentar, beleza. Beta mais 20 é igual a 180. Portanto, o beta é igual a 180 menos 20. E aí, 180 menos 20, então 160 graus e está resolvido o teu exercício. Tranquilão, gurizada? De boa aqui, então? Sereninho. Agora vamos lá com o exercício 6 com Moisés. No exercício de número 6, ele pede para determinar o ângulo alfa, a medida do ângulo alfa. Galera, essas duas retas são paralelas. Minha recomendação, prolonga tudo até se encontrarem. Então, eu vou prolongar com vocês essa reta aqui, ó, formando algo que tu conhece. Formando algo que tu conhece, que é o que a gente chama de um triângulo. E agora, com esse triângulo, a gente vai trabalhar. Lembra que aqui eu tenho uma reta formando um ângulo, tá? Esse ângulo de 10 graus, ele é oposto pelo vértice, então aqui eu sei que também vale 10 graus. Beleza? Agora tu deve olhar assim, opa, ângulos alternos e internos, então aqui também vai valer 10 graus. Feito? E agora, no prolongamento dessa reta, tu vai perceber que eu tenho ângulos suplementares, então aqui também tem que ser 90 graus. E agora, se tu analisar comigo, esse cara também ele é suplementar. E aí tu vai perceber que ele é quem? 180 menos alfa. E eis que tu estás apto a resolver a tua questão agora, porque se tu formar um triângulo, e depois a gente vai ver isso, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então tu vai lá, 180 menos alfa, 180 menos alfa, mais 10 mais 90, isso tem que ser exatamente igual a 180 graus. 180 e 180 parecem lados opostos da tua igualdade, tu pode cancelar. Menos alfa joga para o outro lado da igualdade como mais alfa. 10 mais 90, tu chega aqui, então, o alfa vai valer exatamente 100 graus. E pronto, está resolvido, tu acabou de determinar a medida do ângulo alfa, que era o que o exercício te solicitava aí. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso primeiro polígono aqui, os triângulos. Ó. Eu tenho alguns ângulos aqui que está relacionado, então fica ligado. Ó. Primeiro, tem o ângulo interno, são os ângulos de dentro do meu triângulo. Nesse caso aqui, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. São os ângulos internos do meu triângulo. E eu tenho uma relação entre eles. A soma dos ângulos internos em qualquer triângulo é 180 graus. Então, A mais o ângulo B mais o ângulo C, aí então é 180 graus. Então, tu anota aí, gurizada. Soma dos ângulos internos em qualquer triângulo, 180 graus. Assim como eu tenho os ângulos externos. Ângulos externos, ó. Alfa, o beta e o teta. E eu também tenho uma relação entre esses ângulos externos.
alfa mais beta mais θ é igual a 360 graus. Certinho isso? Então, a soma dos ângulos externos é 360 e a soma dos ângulos internos é 180. E ainda, para fechar, eu tenho uma relação entre ângulo interno e ângulo externo. Ó. O ângulo interno somado com o ângulo externo tem que dar 180 graus. Então, tu anota aí também. E também existe essa relação aí nos triângulos ali, entre o ângulo interno mais o externo. O que isso quer dizer? Que o ângulo A mais o alfa tem que dar 180, o ângulo B mais o beta também tem que dar 180, e o ângulo C mais o θ também tem que dar 180, certo? Agora vamos dar uma olhadinha na chamada condição de existência de um triângulo. Quando que eu vou conseguir construir um triângulo conhecendo os três lados? Bom, se eu tenho três medidas, eu quero saber se existe a possibilidade de construção de um triângulo, existe o quê? A soma de dois lados sempre tem que ser maior que o terceiro lado. O que isso quer dizer? Que se eu somar o lado A mais o lado B, essa soma tem que ser maior que o C. Ou somar o A mais o C tem que ser maior que o B. E se eu pegar o lado B mais o C, tem que ser maior que o A. Ou seja, para existir um triângulo, a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro lado. Tranquilo? E aí, se isso acontecer, realmente vou conseguir, na verdade, construir um triângulo aí, ok? E agora alguns conceitos importantes. Primeiro, teu triângulo tem os vértices A, B e C. São os vértices. Esses caras aqui é a primeira seviana que tu vai trabalhar, que é chamada de mediana. Ali no teu livro tu acompanha a definição de mediana, que é o quê? Mediana é um segmento, então é um pedacinho de reta com começo e fim. Um segmento que começa no vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Então aqui eu tenho três medianas, tá, gurizada? Eu tenho três medianas. Quais são as medianas que eu tenho? Eu tenho a mediana CD, eu tenho a mediana AF, e eu tenho a mediana EB, ou BE. São as três medianas que eu tenho ali, certo? E para finalizar essa primeira partezinha desses conceitos aqui, o ponto de encontro das medianas, ele é chamado de ponto G, que para nós aqui ele é chamado de baricentro, o centro de gravidade aí do nosso triângulo, o centro de pressão aí do nosso triângulo. Então, mediana, anota aí. Segmento que parte do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, e o ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro. Tranquilo, gurizada? De boa? Vamos lá então agora, gurizada, seguindo a nossa próxima seviana notável aí, cara, a mediatriz. O que é a mediatriz, cara? Ela é uma reta perpendicular a um segmento. Ó. Eu tenho o lado do meu triângulo, aqui eu estou usando um triângulo como situação, tá? Eu tenho o lado desse meu triângulo AB, e essa mediatriz verde ela é uma reta perpendicular ao lado AB e que passa pelo ponto médio. Ela tem que passar pelo ponto médio do segmento, formando um ângulo então de 90 graus, e essas retas então elas são perpendiculares. Pegando um triângulo, cara, como eu tenho três lados, eu vou ter três pontos médios, portanto, eu terei três mediatrizes aí. E o ponto de encontro das mediatrizes, gurizada, é o que a gente chama de circuncentro. O que é o circuncentro? É o centro do círculo circunscrito ao triângulo. É o círculo que vai passar por cima dos três vértices do teu triângulo ali, tranquilo? Então, mediatriz. Reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento. E num triângulo, o ponto de encontro das mediatrizes é o circuncentro. Agora, bissetriz. Tu já viu com Moisés lá no início da aula que bissetriz é aquela semirreta que vai dividir o teu ângulo ao meio. Então, como eu tenho três ângulos num triângulo, eu tenho três bissetrizes, e essas bissetrizes elas dividem o ângulo ao meio. Por exemplo, se aqui embaixo é alfa, aqui em cima também é alfa, já que a bissetriz divide o ângulo ao meio. E o ponto de encontro dessas bissetrizes é o que a gente chama de incentro. O que é o incentro? É o centro do círculo inscrito no triângulo.
O círculo que vai tangenciar os 3 lados do meu triângulo aqui. Tranquilo? E aí tem um exemplo aí na tua figura desenhada aqui e ali no teu material. Tranquilo? Então, por exemplo, a bissetriz semirreta que divide o ângulo ao meio. Num triângulo, o ponto de encontro das bissetrizes é o incentro e é o centro do círculo inscrito ali, certo? E agora vamos dar uma olhadinha na classificação dos triângulos. Eu posso classificar os meus triângulos de 2 maneiras. Primeiro, eu posso utilizar os lados para resolver eles. Se eu quero classificar os meus triângulos com relação aos lados, eu posso chamar o meu triângulo de triângulo equilátero. Triângulo equilátero, os 3 lados têm a mesma medida, todos eles são iguais. Isósceles. Isósceles é o triângulo que tem 2 lados iguais e um lado diferente. E triângulo escaleno é o meio que cada um por si. Os 3 lados têm tamanhos diferentes. Então, equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e o outro lado diferente. E o escaleno, os 3 lados diferentes. Isso quando tu classifica os triângulos com relação aos lados. Tu também, velho, pode classificar ele com relação aos ângulos. Triângulo retângulo é quando eu tenho um ângulo de 90 graus nesse triângulo. Ele é chamado de triângulo retângulo. Triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo é que os 3 ângulos internos são menores que 90 graus. Então vamos lá. Acutângulo, 3 ângulos menores que 90 graus. Obtusângulo. Triângulo obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo obtuso. Ou seja, é um ângulo que é maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Então tu anota aí o vídeo. Vai anotando com calma, com relação aos lados, equilátero, isósceles e escaleno, e com relação aos ângulos, retângulo, ângulo e obtusângulo. Certo, cruzada de boa? Então, bora lá, cruzada, tem o exercício 7 lá, então, ó. Os 3 ângulos de um triângulo são tais que o segundo mede 28 graus a menos que o primeiro. Tá, mas quem é o primeiro? Não conheço o primeiro. Vou chamar de alfa. Então, esse é o meu primeiro ângulo. Se o segundo ângulo, vou chamar de vértice A, mede 28 graus a menos que o primeiro, então, esse cara aqui é o alfa menos 28 graus. Meu vértice B. Opa, fiz um beta aqui. B. E para finalizar, o terceiro ângulo mede 10 graus a mais que o primeiro. Então, se o primeiro nós chamamos de alfa, esse cara aqui é alfa mais 10 graus. Aí no nosso vértice C. E ele pede a medida dos ângulos internos desse triângulo. Então, o que tu vai fazer? Tu lembra que a soma alfa mais alfa menos 28 graus, mais alfa mais 10 graus, a soma desses ângulos internos é igual a 180. Alfa, 3 alfa, menos 28 mais 10 dá menos 18, igual a 180 graus. Então, 3 alfa é igual a 180 graus mais 18. Portanto, alfa, já vamos botar aqui alfa, é igual a 198 graus divididos por 3. E aí, então, dividido por 3 aqui, 6, 12, 18, 66. Isso? 6, 12, 18, 180. Isso, então, nosso alfa, então, gurizada, é 66 graus. E aí, tu conhece um, tu conhece todos. Então, esse cara é 66 graus. Esse cara aqui vai ser, então, 76 graus. E esse cara é alfa menos 28. Então, que vai dar 40 e... Jesus, eu não sei fazer a conta. 68 menos 28 dá 40. 38. Então, esse cara aqui, então, vai ser 38 graus. E aí, os nossos 3 ângulos internos da divisão. Tranquilão? De boa? E agora nós vamos fazer com vocês o exercício 8. Questão de número 8, ele fala que um dos ângulos externos de um triângulo é o triplo do ângulo interno adjacente. Então, eu disse para vocês aqui que o externo é 3 vezes o interno. Então, se eu chamei o interno de alfa, o externo vai ser 3 vezes alfa. E ele ainda diz que a diferença entre os outros 2 ângulos é de exatamente iguais a 35 graus. Ele pede, determine os ângulos internos do triângulo. Bom, se ele já te deu que aqui um ângulo é um ângulo alfa é exatamente o triplo do seu interno, tu já sabe que então alfa mais 3 alfa vai corresponder exatamente em 180 graus. Consequentemente, 4 alfa é igual a 180 graus. E eis que tu vai ter que o alfa é 180 dividido por 4, que vai te corresponder em 45 graus. Já sei quanto é que vale o alfa.
E agora? Agora eu vou para aquela relação da soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu sei o quê? Que o beta mais o θ mais o alfa me corresponde em 180 graus. Feito? Só que se tu te ligar, eu posso ainda dizer que o beta é igual a 35 graus mais o θ. E aí eu posso trabalhar simplesmente com uma única expressão. O beta é 35 mais o θ mais θ mais o alfa, que é 45 graus. Isso é igual a 180. Então, aqui, 35 mais 45, isso aqui vai me dar 80. Então, tenho 2θ é igual a 180 menos 80. Logo, 180 menos 80 dá 50. Com isso, 180 menos 80 vai me dar 100. Dividido por 2, eu chego, então, que o θ vai valer exatamente 50. Bom, se o θ vale 50, eu consigo descobrir quanto é que vale o beta, porque eu sei que o beta é quem? O beta é exatamente 35 mais o θ. E o θ a gente já sabe que ele vale 50. Ele vale 50. Com isso, então, eu vou chegar que o beta vai valer exatamente 85 graus. Então, eu tenho os meus ângulos 50, 85 e 45, fechando, então, os nossos 180 graus. Vocês podem tirar essa prova real aí. Beleza, gurizada? Então tá, galera. Seguindo o barco, vamos falar sobre polígonos. O que são polígonos? Polígonos são áreas, são regiões fechadas, delimitadas por segmentos consecutivos. Dentro dos polígonos, eu quero que a gente trabalhe, tá, mais com os polígonos que a gente chama de polígonos convexos para vocês. Tá? O que são polígonos convexos? São polígonos fechados em que, se eu juntar diagonais, ou seja, dois vértices não consecutivos, esse segmento que eu estou juntando, eles sempre vão passar por dentro desse meu polígono, tá bom? Bom, o que tu precisa saber aqui em relação desses polígonos? Desses polígonos, vocês precisam saber alguns elementos. Que elementos? Número de diagonais. Como é que tu vai calcular o número de diagonais? O número de diagonais é dado simplesmente por n vezes n menos 3 dividido por 2. Aonde esse n corresponde à quantidade de vértices ou de lados que tu vai ter, tá bom? Soma dos ângulos internos. Como é que tu calcula a soma dos ângulos internos de um polígono regular ou irregular? Nesse caso, a gente vai trabalhar com os convexos. Eu quero que tu te lembre que vai ser dada por n menos 2 vezes 180 graus, tá certo? A soma dos ângulos externos. Lembra que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre vai ser igual a 360 graus aí. Tá? É importante que tu saiba, porque eu acho que ela vai ser muito trabalhada quando a gente for calculada ângulo externo. Tá? E o ângulo interno, particularmente, eu não decoro essa fórmula com vocês, tá? Mas o ângulo interno, como é que é o cálculo do ângulo interno? O ângulo interno vai ser quem? Vai ser n menos 2 vezes 180 dividido por n pela quantidade de vértices que tu vai ter. E o ângulo externo? Para te determinar um ângulo externo, tu vai ter o quê? Basta tu pegar todos e dividir pela quantidade de vértices, tá? Por que particularmente eu não decoro a fórmula do ângulo interno? Porque eu prefiro que vocês memorizem a do ângulo externo, que é 360 dividido por n, e lembrem a relação entre ângulo interno e ângulo externo. Qual é essa relação? Que a soma do ângulo interno com o ângulo externo sempre vai te corresponder exatamente em 180 graus. Eles sempre vão ser suplementares. No momento que tu sabe o ângulo externo, tu vai conseguir saber quanto é que vai valer o teu ângulo interno, tá bom? Então, essas são as fórmulas e bora lá resolver exercícios com vocês aí. Então, vamos lá, cara. Olha só, te liga aqui no teu exercício 9. Ele te dá que a soma dos ângulos internos é 1440 graus e ele pede um número de diagonais. Lembra da relaçãozinha da soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos
é n menos 2 multiplicados por 180, e isso tem que te dar 1.440 graus. Então, o 180 que está multiplicando, tu vai levar dividindo o 1.440 graus, então dividido por 180. Portanto, n menos 2, 1.440 dividido por 180 vai dar 8. Levo 2 somando, 8 mais 2, então 10. E tu já sabe que o número de lados do teu polígono, então, é igual a 10. Tu tem um decágono. Não que isso vai fazer diferença na tua vida, né? Mas, então, vamos lá. Agora vamos achar o número de diagonais, cara. Lembra da formulazinha que é n vezes n menos 3 sobre 2. Portanto, o número de diagonais é 10 vezes 10 menos 3 divididos por 2. Então, 10 vezes 7, 70 divididos por 2. Para concluirmos aí que o número de diagonais do polígono é 35, tranquilo? E agora vamos para o exercício 10. Então tá, no exercício de número 10 ele fala para determinar um polígono que tem exatamente 14 diagonais. Bom, então lembra que o número de diagonais é dado por n vezes n menos 3 divididos por 2. O teu d, que é o número de diagonais, são 14 e ele te forneceu. Então 14 é igual a exatamente quem? Distribui esse teu n, tendo n ao quadrado menos 3n sobre 2. O 2 que está dividindo passa multiplicando, então vou ter 2 vezes 14 é igual a n ao quadrado menos 3n. Então, 2 vezes 14, 28, vai para o outro lado da tua igualdade como menos 28. N ao quadrado menos 3n menos 28 igual a 0. Nisso, se tu resolver por Bhaskara, tu vai encontrar dois valores para o teu n. O teu n, ou ele vai ser igual a 7, ou ele vai ser exatamente igual a menos 4. Como a gente está falando no número de lados, obviamente eu não posso trabalhar com o menos 4. Com isso, então, o n vai ser exatamente igual a 7. Então, eu tenho que esse polígono vai ser um heptágono, tá bom? Um heptágono, vamos falar que é um heptágono regular, ou seja, ele tem 7 lados iguais, 7 ângulos iguais a ele. Beleza, gurizada? Então, olha só, gurizada, no exercício 11, a informação mais importante que ele te dá é que tu está trabalhando com um polígono regular. Polígono regular é aquele polígono que tem ângulos internos iguais, ângulos externos iguais e lados congruentes, todo mundo com a mesma medida. Então, olha só, o ângulo interno mede 150 graus. O que tu precisa ficar ligado? O ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar 180. Eles são suplementares. Se o ângulo interno é 150 graus, aqui tu nem precisa te dignar a fazer conta. 150 mais 30 fecha 180 graus. Tranquilo, gurizada? Então, tu acabou de descobrir o valor do ângulo externo. O teu ângulo externo vale 30 graus. Por que tu usa agora a ideia do polígono ser regular? A soma dos ângulos externos, a soma de todos os ângulos externos, em qualquer polígono convexo é 360 graus. Como um ângulo vale 30 graus e eu estou falando de um polígono regular em que todos os ângulos externos medem 30, se eu pegar 360 graus, que é o valor da soma de todos, e dividir por quanto vale um deles, eu vou concluir então que eu estou trabalhando com um polígono aí que tem 12 lados. Tranquilo, gurizada? Então só lembra da relação de ângulo interno com ângulo externo e lembra que tu está trabalhando com um polígono regular. E agora vamos para o exercício 12. Bora lá, no exercício 12 ele quer determinar cada ângulo interno de um pentágono regular. Galera, vai pela mesma jogada. Tu sabe que a soma dos ângulos externos é dado por 360, né? Só que se eu quiser saber um ângulo externo, basta simplesmente eu fazer o quê? 360 dividido pela quantidade de lados, que nesse caso são 5. Ou seja, 360 dividido por 5, eu chego que o ângulo externo vale exatamente 72. Só que só ele quer saber o ângulo interno. Não seja por isso. Tu sabe a relação entre o ângulo externo e o ângulo interno. Tu sabe que o ângulo interno
mais o ângulo externo corresponde em 180 graus. Se o ângulo externo vale 72 graus, quanto vai faltar para te fechar esses 180 graus? Tu concorda comigo que vai faltar exatamente 108 graus. Então, tu chega que o ângulo interno vale exatamente 108 graus. Aí temos o ângulo interno de um pentágono. Corre para o abraço que está feita a tua questão. Beleza? Então vamos lá, gurizada, é o exercício 13, cara. Ele é um exercício da URGS, cara. Então te liga só. Um desenhista foi interrompido durante a realização de um trabalho e o desenho ficou como na figura. Então nosso desenho aqui está incompleto. Se o desenho estivesse completo, ele seria um polígono regular, ou seja, todos os lados com a mesma medida, ângulos internos com a mesma medida e ângulos externos com a mesma medida. Seria um polígono regular composto por triângulos equiláteros não sobrepostos, ou seja, os triângulos não ficam um em cima do outro, eles não são sobrepostos, com dois de seus vértices sobre o círculo, formando um ângulo de 40 graus como indicado na figura. Quando a figura estiver completa, o número de triângulos equiláteros, a primeira coisa que tu vai precisar perceber no desenho é o seguinte, ó. Um lado, um triângulo equilátero. Dois lados, dois triângulos equiláteros. Três lados, três triângulos equiláteros, ou seja, o número de lados vai coincidir com o número de triângulos. Então, essa é a primeira coisa. O número de lados é igual ao número de triângulos, certo? Então, fica ligadinho ali. O que vai acontecer? Primeiro passo, dica para matar o problema. Pega um desses lados que tu tem aqui e prolonga ele, ó. Prolonga esse cara. Certo, gurizada? Por que, senhor? Vou te mostrar a barbada do porquê que tu prolongou. Esse ângulozinho em vermelho que tu tá vendo aqui, ó, ele é chamado de ângulo externo. Por quê? Porque isso aqui tudo, ó, esse ângulo em azul todo que tu tá vendo aqui, ó, é o teu ângulo interno. E esse teu ângulo interno, ele é composto por três ângulos. Quais são eles? Esse ângulo de 60 graus, porque ele disse que isso é um triângulo equilátero, portanto, os três ângulos internos são iguais a 60. Esse outro ângulo do triângulo equilátero aqui, que também é 60 graus, e esse cara é 40. Ou seja, o ângulo interno é uma soma de 60 mais 40 mais 60. Ou seja, o teu ângulo interno aí, então, mede 160 graus. O que tu vai se ligar agora? Que o ângulo interno mais o ângulo externo, juntos, tem que dar 180 graus. Se o ângulo interno é 160, tu vai conseguir concluir que esse ângulo externo vale 20 graus. Tamo junto? Bom, agora o que tu vai fazer para matar o problema? Tu vai lembrar que a soma dos ângulos externos em qualquer polígono convexo, nesse caso os regulares também são, a soma deles é 360 graus. Então, se eu pegar 360 graus e dividir por 20, significa que eu vou conseguir achar o número de lados, ó. Número de lados. Portanto, o número de lados que nós temos aqui, 360 dividido por 20 vai dar igual a 18. Teremos 18 lados. E como nós temos 18 lados, teremos 18 triângulos equiláteros aí, quando essa figurinha estiver pronta. Tranquilo, gurizada? De boa? Então tá, galera. Seguindo o barco, vamos falar nas relações trigonométricas do triângulo retângulo. Lembra que num triângulo retângulo, o maior lado dele, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é o que a gente chama de hipotenusa, tá bom? Aí dentro da hipotenusa e trabalhando com os lados, os outros lados desse nosso triângulo retângulo, a gente chama de catetos, tá? Então aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Porém, tu deve tomar uma referência em relação ao ângulo fornecido que não seja o teu ângulo reto. O que está oposto, ou seja, não está grudado ao ângulo alfa, a gente chama de cateto oposto a alfa. E o que está grudado, a gente chama de cateto adjacente ao ângulo alfa.
Colocando outras letras aqui, para não ficar escrevendo cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa aqui, vamos dizer que a hipotenusa é A, o oposto é B e o adjacente é C. O que vem a ser o seno? O seno é uma razão que envolve o cateto oposto sobre a tua hipotenusa. Hipotenusa, tá bom? Bom, mas quem é o cateto oposto nesse caso? O cateto oposto é B e a hipotenusa é A. O que é o cosseno? O cosseno é a razão entre o cateto adjacente, beleza? Sobre a hipotenusa. Hipotenusa, para vocês. Feito? Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é C e a hipotenusa é A. E quem é a tangente? A tangente é a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Feito? Bom, mas quem é o teu cateto oposto? É B. E quem é o cateto adjacente? C. Então, é isso que a gente tem as três principais razões trigonométricas num triângulo retângulo. E a gente recomenda fortemente que vocês decorem essas três razões trigonométricas aqui, tá bom? Ângulos notáveis. Nos ângulos notáveis, é importante salientar que a gente vai trabalhar com os ângulos notáveis do seno, do cosseno e da tangente, tá bom? E ainda os ângulos notáveis são 0, 30, 45, 60 e 90 graus. A gente recomenda que vocês saibam esses, sabendo que os três do meio, 30, 45 e 60, são os mais usados, tá? Como é que tu vai memorizar esse cara? Lembra simplesmente de um raizão, e esse raizão tu vai fazer 0, 1, 2, 3, 4 e divide todo esse cara por 2, tá? No momento em que tu fizer da esquerda para a direita, extrai a raiz de um número, divide por 2, da esquerda para a direita, tu vai montar a tabela do seno. Pensa assim, raiz de 0, 0, 0 dividido por 2, tu tem 0, pronto, está feito o seno de 0 graus. Seno de 30 graus, raiz de 1 é 1 sobre 2, vai me dar 1 meio, pronto, está resolvido. Raiz de 2, deixa indicado, raiz de 2 sobre 2, então raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45 graus. Raiz de 3, então raiz de 3 sobre 2 está indicado para vocês aí. E raiz de 4 dá 2, sobre 2 dá 1, então eu tenho seno de 90 graus. No cosseno, tu vai simplesmente pegar a tua tabela do seno e inverter. Então, seria 1 sobre, depois, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio e ainda 0. E agora, para te saber a tabela da tangente. A tangente, basta tu dividir o seno pelo cosseno. 0 dividido por 1 dá 0. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, uma coisa dividida por ela mesma, vai me dar exatamente 1. E 1 dividido por 0 não existe. Vocês devem ter visto que eu comecei pelos mais fáceis. E agora, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Pensa, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2 vai me dar raiz de 3 sobre 3. E raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio vai me dar exatamente raiz de 3. E eis que acabamos de montar a tabela dos ângulos notáveis. Sei que vocês devem estar pensando, e a musiquinha, tu vai cantar? Não, não vou cantar a musiquinha. Por quê? Porque eu não gosto. Pronto, tá bom? E agora veio o Diegão para vocês para dar umas dicas importantes nos triângulos retângulos aí. Beleza, gurizada? Agora, gurizada, umas barbadinhas para ti dos triângulos aqui, ó. Te liga só. Quando tu encarar, e por que são as barbadas, cara? Porque esses triângulos são os que mais caem, são os mais fáceis de tu fazer. Olha só. O que tu vai fazer quando tu encarar um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, velho? De frente para esse triângulo de 30 graus, tu vai dizer que ele mede uma coisa. A hipotenusa são duas coisas. E o outro cateto que sobrou é a tua coisa coladinho numa raiz de 3. Então te liga aqui, ó, velho, de frente para o 30 graus uma coisa, hipotenusa duas coisas, e o outro cateto é a coisa raiz de 3. Então só te liga que a tua referência é sempre o 30 graus.
Como funciona só? Aqui, ó, vai para o exercício 15, velho. Ó, lá no exercício 15. De frente para o 30 graus aqui, ó. Aqui está o meu ângulo de 30 graus. Quem é que o 30 graus está enxergando? Ele está enxergando o 10. Portanto, o 10 vai ser uma coisa. A hipotenusa são duas coisas, o dobro. Portanto, o dobro de 10 é 20. Então, o A mede 20. E o C? Lembra que o C vai ser a tua coisa raiz de 3, ó. O meu cateto está do ladinho do 30 graus, então vai ser a minha coisa raiz de 3. A nossa coisa aqui era o 10, portanto, 10 raiz de 13. Está respondida a tua questão 15 numa barbada. Lembra, de frente para o 30 graus é uma coisa, hipotenusa são duas coisas, e o outro cateto aqui é a tua coisa raiz de... Bora lá, cara, o nosso novo triângulo aqui agora, a gente pode enxergar ele como um quadrado, metade de um quadrado, ó, em que esse quadrado foi dobrado pela diagonal, ó. Então te liga aqui, ó. Eu posso enxergar esse triângulo retângulo como meio quadrado. E a característica dele é que ele é um triângulo isósceles, esses dois caras têm o mesmo comprimento, e são os ângulos de 45. Assim como tu usou no outro a referência o 30 graus, aqui nesse triângulo retângulo é o 45. Como é que tu vai fazer aqui para lembrar dele, para memorizar? Lado, lado, e aqui o meu lado coladinho numa raiz quadrada de 2. Então, lado, 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 raiz de 2. Vamos ver como é que funciona? Dá uma olhada no exercício 16. Ó. Eu tenho um quadrado em que a diagonal desse quadrado mede 6 raiz de 2 e esse ângulo interno mede 45. Se ali é 45, aqui também é 45. Como é um quadrado, aqui é 90 graus. Eu tenho o meu triângulo em que eu conheço a relação. Ó. Lado, lado, lado raiz de 2. Espera aí. Lado raiz de 2 é igual a 6 raiz de 2. Aqui, queridão, tu vai concluir que o lado vale 6. Ó. O lado valendo 6, ele pede o perímetro. Nesses polígonos aqui, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, nesse caso aqui, o perímetro é igual a 6 mais 6 mais 6 mais 6, já que eu estou falando de um quadrado, e o quadrado tem os 4 lados com a mesma medida. Portanto, o nosso perímetro aqui é igual a 24 centímetros, e está respondida a nossa questão. Então, te lembra do atalho aqui, ó, lado, 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 raiz de 2, quando eu tiver um triângulo retângulo em que os ângulos forem de 45 graus. Vamos lá, então, gurizada, voltando para o nosso exercício 14, para finalizar nossa aula de hoje. Olha só, eu conheço o ângulo de 65 graus e as informações no texto também estão trabalhando com ele. Eu quero conhecer o x. O que tu precisa? O x é quem os 65 graus enxerga, portanto, o x é o oposto. E o 9 que tu conhece é a hipotenusa. Tu acabou de ver com Moisés o socator. E a relação trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa é seno. Ou seja, o seno de 65 graus é o meu cateto oposto x dividido pela minha hipotenusa, que vale 9. Substitui o seno de 65 graus por 0,91. O 9 que está dividindo, tu traz multiplicando, isso vai ser o x. Então, 9 vezes 9 é 81, 8,19 é o valor do x. Tranquilo, gurizada? Só que tu também precisa encontrar o y. E aí tu olha para o 65 e olha para o y. E aí tu vai ver que o y é cateto adjacente e tu conhece a hipotenusa que é 9. Ah, Sor, mas eu também conheço o oposto. Mas o oposto deu 8,19 e é ruim trabalhar com vírgula. Trabalha com números inteiros. Então tu vai usar o cateto adjacente e a hipotenusa. Quem usa essa relação é o cosseno. Ó. O cosseno de 65 graus é o meu cateto adjacente, que nós chamamos de y, divididos pela nossa hipotenusa, que nós chamamos de 9. Então, vamos lá, substitui o valor do cosseno de 65 na tabela ali, que é 0,42. O 9 que está dividindo, tu traz multiplicando. Portanto, o y é igual a 0,42 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Então, 3,78 aí. Esse é o nosso valor do y, e aí nós acabamos de aplicar as nossas relações trigonométricas. E aí, como o Moisés comentou com vocês, lembra lá, só à toa, seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa e a tangente oposto sobre
adjacente. Tranquilo, gurizada? De boa? E aí nós terminamos a nossa primeira das 3 aulas de geometria plana. Aquele abraço.